RTM Talk, um espaço de entrevistas sobre os mais variados temas da atualidade. Entra na conversa. Começa agora o RTM Talk. Começa agora o RTM Talk, é o programa de entrevistas da RTM Portugal. Eu sou o Levi Simões e hoje vou estar a conversar com Lidice Maier, docente e pesquisadora da Universidade Lusófona, reconhecida pelas suas contribuições na área da teologia histórica e dos estudos sobre espiritualidade e género. Olá, como é que está? Muito obrigado desde já pela sua disponibilidade. Olá, Levi, muito obrigada por esse convite. Um prazer estar aqui e um prazer também poder estar com todos esses nossos ouvintes. Muito bem. Gostaria de começar por pedir para nos situar um pouco, não é, no contexto histórico do Concílio de Niceia e explicar também porque é que é considerado um marco tão importante. Niceia é um marco importante, que é o primeiro concílio chamado Concílio Ecumênico. O que significa isto? Bom, talvez não tenhamos essa noção, mas não existia um único cristianismo no século IV, quando acontece o Concílio de Nicéia, que é 325. Nós temos diversas ortodoxias cristãs convivendo ao mesmo tempo. E por que isso acontece? Porque depois que morre Pedro e Paulo, já no século I, por volta de 66 a 69, quando falecem essas duas grandes cabeças do cristianismo, as igrejas estão formadas em vários locais do Império Romano, espalhadas, então todo esse mundo conhecido. Todas as igrejas têm líderes já colocados, sim, tem uma certa liderança já, às vezes masculina, às vezes feminina, mas algo que as pessoas não têm, muitas vezes não atentam tanto, é que não há um Novo Testamento, não há um único texto canônico. Então essas igrejas todas têm textos do Antigo Testamento, principalmente a Septuaginta, então o texto já traduzido para o grego do Antigo Testamento, que contém também vários livros que a nossa Bíblia protestante não contém, que a nossa Bíblia protestante considera como apócrifos, os livros estão contidos também na Septuaginta, e além disso, uma carta outra de Paulo, algum outro texto também que hoje também não entrou no cânon do Novo Testamento, que hoje também é considerado apócrifo, que também circulava, como Atos de Paulo e Tecla, Epístola de Barnabé. Então, o que que faz? Cada igreja acaba criando, de certa forma, doutrinas em cima desse mesmo evangelho. O evangelho é o mesmo, mas como o material disponível é diferenciado, a liderança também não tem um líder, uma cabeça única, podemos chamar uma unidade, nós vamos ter a formação de diversos cristianismos. Então, quando acontece o Concílio de Nicéia, é a primeira tentativa de unificar esses cristianismos, de tentar chegar a uma única ortodoxia. É por isso que ele é tão importante na história do cristianismo. Digamos, nas primeiras comunidades cristãs, a mulher tinha um papel bem diferente, não é? Totalmente. Pelo Novo Testamento, já podemos verificar que as mulheres, elas assumem papéis de liderança em igualdade aos homens. Todas as igrejas que Paulo forma na região da Ásia, em toda a região da Macedônia, etc., vão colocar lideranças femininas. Então, nós vamos ver, por exemplo, Lídia, até colocada por Pedro mesmo, liderando a igreja de Filipe, vamos ter Febe em Cencreia, Priscila, tanto em Corinto quanto em Roma, Cloé, vamos ter Áfia em Filipos, e assim por diante. Nós temos várias mulheres citadas no Novo Testamento como sendo líderes de igrejas que acontecem em sua casa, o que é algo extremamente natural para essas mulheres e para o cristianismo que está se formando. Por quê? Não só no mundo judaico a mulher tinha um papel muito forte na religiosidade do lar, como também no mundo romano. No mundo greco-romano também as mulheres eram consideradas sacerdotisas do lar, sacerdotisas de Vesta. Quando essas mulheres se convertiam, sejam do mundo judaico ou do mundo greco-romano, elas assumiam muito naturalmente a liderança das igrejas que se reuniam em suas casas. Até porque muitas dessas mulheres, como o livro de Atos deixa muito claro, são mulheres de alta classe social. Então, mulheres que são letradas, mulheres que sabem ler e escrever, e mulheres que têm acesso à alta classe social, que também favorece também a evangelização e a dispersão do cristianismo por toda essa alta classe também. Tanto que vai acabar chegando até mesmo ao
dentro do Palácio Imperial, que vamos chegar ao século IV. Mas o que tem essas mulheres? Não só elas lideram, então, esse cristianismo, que está se formando em muitas dessas casas onde acontecem as reuniões, como também nós temos referências a mulheres que são profetisas, e precisamos lembrar que profecia no Novo Testamento equivale à pregação, à evangelização. O apóstolo Paulo diz que a profecia é para exortação e para edificação. Então, é um pouquinho diferente do conceito de profecia do Antigo Testamento. Então, temos mulheres que exercem a profecia, temos mulheres que são diaconisas, no caso de Febe, temos mulheres que são presbíteras. Então, o Novo Testamento já traz toda essa liderança feminina constituída. E essa liderança permanece existindo, sim. E só a partir do século III que começa a sofrer algumas modificações mais drásticas em relação a essa liderança. E o século IV, que é quando acontece o Concílio de Nicéia, vai trazer outras mudanças ainda à liderança feminina. Era precisamente aí que eu ia conversar agora. O que é que mudou a partir desse conselho, no papel das mulheres? Poucos percebem também a respeito disso, até porque quando estudamos sobre o Concílio de Nicéia, normalmente nos seminários, nos cursos de teologia, se atenta muito sobre algumas questões teológicas, a questão do arianismo, né, colocar o Ario como sendo herege, aquele então que não considera Jesus como sendo não só homem, mas também o próprio Deus. Também há toda uma ligação com a questão do credo niceno que surge, mas poucos estudam os cânones, os 20 cânones que saem do Concílio de Nicéia. E quando nós estudamos esses cânones com um pouco mais de cuidado, nós vamos perceber que 3 desses 20 cânones se referem à questão feminina. Então, mesmo que muito, digamos assim, levemente, mas o Concílio de Nicéia já começa a ter um posicionamento sobre essa liderança feminina. O primeiro cânone que vai surgir a respeito disso é o cânone terceiro. O cânone terceiro vai proibir qualquer membro do clero, seja bispo, seja sacerdote, presbítero, até mesmo diácono, a viver junto com uma mulher que é chamada subintroducta. Muitas vezes, no português, esse termo subintroducta é traduzido como se fosse uma mulher que vive em concubinato com esse bispo, ou esse presbítero, ou esse sacerdote. Não é esta a verdadeira tradução do termo subintroducta. O termo subintroducta, ele se refere a mulheres que eram celibatárias, principalmente virgens, que viviam dentro de um ascetismo, num regime de ascetismo rigoroso, e que muitas vezes conviviam em mosteiros mistos, junto com outros homens, ou mesmo viviam em pequenos grupos, com várias mulheres, por exemplo, junto com um homem que também praticava ascetismo, ou seja, um homem que podia ser um monge ou um sacerdote, também celibatário, vivendo sobre o mesmo teto. Então, esse primeiro cânone vai ser contrário a isso, dizer que homens celibatários só podem viver com mulheres se elas forem da sua própria família biológica. Se não forem da sua família biológica, mesmo que sejam celibatárias, eles não podem viver com essas mulheres. Então, essa já é a primeira mudança que observamos. Por que isso é importante, né? Pensamos assim? Porque isso vai acabar fortalecendo a criação de mosteiros femininos, que posteriormente também vão sendo colocados cada vez mais sob a tutela de um presbítero ou de um bispo. Mas deixe-me só aqui esclarecer um ponto. Esse ato celibatário das mulheres era voluntário ou era imposto? Era voluntário. Porque o celibato feminino, na verdade, acabava sendo uma libertação da mulher. Paulo já havia recomendado celibato tanto para homens quanto para mulheres. Mas ele recomenda uma coisa muito como uma interessante. opção, não era? Era uma opção. Mas era interessante isso, que para o mundo greco-romano, quando uma mulher, por exemplo, enviuvava, o natural é que ela casasse novamente em pouco tempo. Mas Paulo abre essa opção. Ele diz, não, a mulher a viúva pode ficar celibatária, ela pode continuar viúva. Isso é até bom, porque ela pode se dedicar, então, às coisas da igreja. E são justamente essas viúvas que vão formar uma ordem muito importante da liderança feminina do início do tempo da igreja primitiva, que é a ordem das viúvas. A ordem das viúvas, que vai existir até o século IV, ela termina no século IV,
são aquelas mulheres que ou enviuvam e continuam depois da sua viuvez celibatárias, ou mulheres jovens que nunca casaram, virgens, que se unem também a esse grupo e se transformam na Ordem das Viúvas. Então, a Ordem das Viúvas tem mulheres jovens e mulheres com já um pouco mais de idade que enviuvaram. E essa mais idade também não significa que elas enviuvaram com 60, podem ter enviuvado também bem mais jovens, e fazem parte dessa Ordem das Viúvas. Essas mulheres são ordenadas e recebem também o título de presbíteras, presbites. No século IV isso também vai mudar. E basta estarmos um bocadinho atentos para perceber também a atenção, não é, que Jesus dava às mulheres. Para quem nos está a ouvir e não tem tanto conhecimento, eu desafio a ler a Bíblia para perceber o percurso de Jesus e este relacionamento que ele tinha também com as mulheres, não é? Por um lado tão discriminadas na época, mas por outro lado também alvo de muita atenção da parte de Jesus. Então, diante de todo este contexto, que lições é que podemos retirar para compreender a presença das mulheres na Igreja nos dias de hoje? Podemos perceber que as mulheres já tiveram, sim, um papel muito mais forte, mesmo, como o Livy colocou muito bem, desde o início da igreja, com o próprio Cristo ainda, convivendo com Cristo. Cristo dá um papel importantíssimo a essas mulheres. Temos que lembrar que a primeira missionária, a primeira pessoa que é convocada por Jesus para levar o evangelho aos outros é uma mulher, até anônima, uma mulher samaritana. Então, veja a importância da mulher. A mulher também que é colocada como a primeira testemunha da própria ressurreição de Jesus, que é o que fundamenta a igreja cristã. O apóstolo Paulo diz, se Cristo não tivesse ressuscitado, não existia cristianismo. A ressurreição é o principal. E quem foi a testemunha da ressurreição foi uma mulher, Maria Madalena. Então, Cristo, sim, valorizava muito a mulher. E o apóstolo Paulo imita Jesus em tudo, até nisso. Então, ele vai valorizar a mulher em todo o seu ministério também. E, por isso, a igreja primitiva, até mesmo até o século IV, que já estamos falando de Nicéia, o cristianismo cresce muito devido ao trabalho das mulheres, ao trabalho evangelístico das mulheres, ao trabalho da dedicação das mulheres, até mesmo ao sustento financeiro das mulheres. São mulheres que sustentam o ministério de Jesus, são mulheres que sustentam os primeiros missionários, como Paulo, como Pedro, como Barnabé, Silas, e vão ser mulheres que até hoje, na igreja de hoje, igreja cristã em geral, seja protestante, evangélica ou católica, são as mulheres que estão em maior número nas igrejas. Isso não é de hoje, isso já era desde o início do cristianismo. E é por isso que as mulheres têm uma importância muito grande até os dias de hoje, sim. São elas que vão estar dando o dízimo, as ofertas, elas continuam sustentando financeiramente a igreja. Mas o que falta, então? O que falta, muitas vezes, é dar esse papel maior de liderança para as mulheres. Poder mostrar que as mulheres, sim, têm capacidade de ensinar até os dias de hoje, como tinham naquela época, que as mulheres podem, sim, exercer diversos cargos de liderança na igreja. E eu sinto que quando a igreja realmente abre espaço para a mulher liderar, ou para a mulher liderar em conjunto com os homens, há sim um papel muito maior também do Espírito Santo. A atuação do Espírito Santo na igreja é muito maior e a igreja é muito mais abençoada. E basta olharmos à nossa volta para percebermos também o crescente número de mulheres em papéis de destaque, seja na política ou nas empresas, enfim, não é? Na sociedade. E a Igreja, inserida na sociedade, também não fica de parte nisso. Mas eu queria aqui focar um aspecto. Eu penso que hoje as mulheres, nota-se isso, têm um papel mais ativo, mas talvez ali na década de 80 ou 90 houve um período em que talvez isso não tenha acontecido. E até por vezes ouvia-se algumas teorias, não é? Não lhe quero chamar de teologia, mas algumas teorias acerca disso, do não papel importante da mulher na igreja. Acha que de alguma forma era uma má interpretação do texto bíblico? Totalmente. Infelizmente, muitas vezes os textos são trazidos fora do seu contexto, e quando falamos fora do contexto, não é só no contexto literário, de lê-lo realmente no seu contexto maior, em toda a sua amplitude do texto em si, mas também tem que ser lido dentro do seu contexto histórico. Então, muitas vezes, só simplesmente por se ler um texto que fale que a mulher não fale na igreja, então coloca-se isso como se fosse uma regra para todos os momentos, para todas as igrejas. Não, isso precisa ser lido dentro do contexto em que ele foi escrito
e dentro também da razão do texto como um todo. Isso realmente, infelizmente, acabou trazendo muitas más interpretações e atrapalhando, assim, o desenvolvimento da igreja como um todo e da teologia, com certeza. Antes de eu lhe pedir para deixar uma mensagem especificamente às mulheres hoje em dia que querem até ter um papel mais ativo na sua comunidade, queria que me falasse acerca do segundo encontro do projeto Mulheres que Fazem a Diferença, não é? Que terá como tema o Conselho de Niceia. Quando é que vai ser e que tipo de encontro é este, para também esclarecer quem não conhece este projeto Mulheres que Fazem Diferença? Sim. Eu sou convidada, palestrante convidada deste encontro, eu não sou organizadora. É um evento que é realizado pela Igreja Evangélica Presbiteriana de Portugal, então EPP. Acontecerá no quarto sábado do mês de novembro. Será numa casa de retiros, então não tenho lembrança agora do nome corretamente, como eu disse, eu não sou organizadora, mas quem quiser entrar justamente na página, e eu creio que está também na página da ETM, é possível encontrar ali todas as indicações de como se inscrever e como participar. Neste evento, estaríamos estudando um pouco mais sobre essa questão do Concílio de Nicéia e como era a liderança feminina antes do Concílio de Nicéia e como foi depois do Concílio de Nicéia. Lembrando que o século IV, que é onde acontece o Concílio de Nicéia, é um século de muitas transformações. Então, Nicéia é um dos concílios que aconteceram no século IV. Ele trata, sim, em 3 pontos sobre questões femininas, mas existem outros concílios que vão acontecer que vão também estar abordando a questão da liderança feminina, e por isso podemos dizer que o século IV foi, sim, um século de virada na questão da liderança feminina na igreja cristã. Então, isso tudo vai ser estudado e destrinchado melhor nesse encontro realizado pela Igreja Evangélica Presbiteriana de Portugal no dia 21 de novembro. Muito bem, obrigado. Para terminar então, gostaria de que deixasse uma mensagem para as mulheres que procuram servir nas suas igrejas, não é? Com os seus dons, vocação, em alguma área. Gostaria então que deixasse uma mensagem para estas mulheres. O Espírito Santo não vê gêneros. O apóstolo Paulo já dizia que o dom da profecia é para todos, os dons do Espírito Santo são para todos. Então, se você se sente capacitada pelo Espírito Santo a exercer algum dom na igreja, seja o dom da pregação, seja o dom do ensino, ou seja qualquer outro dom, e de repente sofre alguma discriminação na sua igreja por não haver espaço para esse dom ser exercido, não deixe que isto também apague o fogo do Espírito Santo em sua vida. Muito pelo contrário, continue tentando exercer esse dom ou na sua própria igreja, ou peça a Deus orientação para verificar aonde então Ele quer utilizá-la. Talvez não seja então na igreja onde você está, talvez seja em outra igreja, mas com certeza Deus vai te orientar se foi Ele que te capacitou a exercer esse dom através do Espírito Santo. Leidice Maier, muito obrigado pelas suas palavras, pelo seu esclarecimento também acerca deste concílio, e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, Levi, muito obrigada a todos os nossos ouvintes. E quem tiver alguma dúvida sobre esse assunto, fico à vontade também de colocar aqui à disposição para que vocês possam também me encontrar. Vocês podem me encontrar no meu site, que é www.lidcemeyer.pro, lidcemeyer.pro. Lá encontra-se uma caixinha para colocar perguntas, observações, tudo que você quiser me mandar, eu terei todo o prazer em ajudar naquilo que for possível. Ótimo, muito obrigado. Fica então essa informação também. E foi mais um RTM Talk, que é o programa de entrevistas da RTM Portugal. RTM Talk, um espaço de entrevistas sobre os mais variados temas da atualidade, na emissão online e nas principais plataformas digitais. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.